Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui nesta noite para falarmos de um tema muito importante. Então, você que está nos vendo, você que ainda vai nos ver, sejam todos muito bem-vindos e que o nosso Deus possa, a partir desta pequena live, incendiar os nossos corações, amém? Que os nossos corações sejam tomados pela glória de Deus e que nós possamos juntos mergulhar no centro da vontade de Deus, amém? Então vamos dar início à nossa live. O tema de hoje é no combate da quaresma. Nós vamos falar um pouquinho de São Leão Magno e também da bem-aventurada Virgem Santíssima, amém? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos pegar juntos a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 2. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. E a palavra do Senhor nos diz: de fato, embora vivendo na carne, não combatemos segundo a carne, pois as armas do nosso combate não são carnais. São armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas, destruir sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus, e capazes de subjugar todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estamos prontos para punir toda desobediência, assim que a vossa obediência estiver completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então estamos reunidos nessa live para falarmos de um tema muito propício no combate da quaresma. Nós vamos falar um pouquinho, meditar sobre as direções da bem-aventurada Virgem Santíssima e também de São Leão Magno. Então vamos iniciar a nossa reflexão. O propósito da Virgem Santíssima ao falar de guerra espiritual é falar de um plano para derrotar Satanás. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui hoje, de um plano para derrotar Satanás. Claro que para nós falarmos desse tema, nós precisamos estar revestidos, e nós estamos hoje sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Santíssima e de São Leão Magno. Então, o propósito da Virgem Santíssima é chamar seu povo à santidade, ao abandono de si mesmo por Deus, nos avisar do perigo e nos dizer como podemos nos proteger. Então, a Virgem Santíssima, ao mencionar o tema guerra espiritual, ela tem um propósito. E é importante falar sobre isso, é que toda vez que adentramos no termo de guerra espiritual, no termo de combate espiritual, no termo de cura e libertação, de cura interior, de cura profunda, é preciso que nós tenhamos propósito. Não se entra numa guerra, principalmente espiritual, sem ter propósito. Então, para que nós possamos vencer as batalhas, vencer as guerras espirituais aos quais nós enfrentamos, nós precisamos ter propósito. Qual é o seu propósito hoje? O seu propósito maior, uma guerra que precisa ser vencida. Qual é a guerra que você precisa vencer?
Primeira coisa para se vencer uma guerra espiritual é preciso ter propósito. Ninguém entra numa guerra sem saber com quem está lutando e nem como e nem o que se quer vencer. Então, o Senhor nos pergunta hoje: qual é o seu propósito? Para que você possa enfrentar a guerra espiritual. E a Virgem Santíssima diz que o propósito da Virgem Maria, ao falar de guerra espiritual, é chamar o povo de Deus. Então a Virgem Santíssima, nessa quaresma, ela nos chama no seu coração imaculado, há um desejo no coração da Virgem Maria, da Virgem Santíssima, de reunir o povo de Deus. Onde o povo de Deus se una num propósito, num desejo. O desejo da bem-aventurada Virgem Santíssima. O desejo da bem-aventurada Virgem Santíssima, que nada mais, nada menos é do que o mesmo desejo, o mesmo propósito do coração de Deus. Então a Virgem Santíssima chama o seu povo ao propósito de Deus, ao propósito divino. E qual é o propósito divino? A santidade. Então, a guerra espiritual que a Virgem Santíssima nos chama a partir de hoje é a guerra da santidade. Para ser santos, nós precisamos guerrear. E algo que o Senhor colocava no meu coração hoje, talvez também um pouco por parte da experiência, da minha própria experiência, é que muitas vezes nós entramos para guerrear pelas nossas causas, mas outras vezes nós entramos para guerrear pelas causas de quem amamos. Então eu quero dizer a você que se você hoje tem uma causa particular para entrar numa guerra espiritual, seja muito bem-vindo. É a Virgem Maria que te chama. Mas se você também tem uma guerra espiritual para guerrear por alguém que você ama e que talvez não esteja tão fortalecido para estar nessa guerra, a Virgem Santíssima também está te chamando. Então vamos lutar juntos pelas nossas causas e pelas causas daqueles a quem amamos, amém? Então a Virgem Santíssima chama seu povo à santidade, a ser santos, ao abandono de si mesmo por Deus. A Virgem Santíssima também nos chama a nos abandonar, a nos entregar nas mãos de Deus, a confiar nas mãos de Deus. Quando se vai para uma guerra, esses dias eu estava trocando os canais na TV e algo me chamou a atenção de uma mãe que ficou desesperada ao ver seu filho ir para a guerra. E ela dizia: eu não acredito que o meu filho vai para a guerra. E o filho foi por conta de ter que guerrear pela pátria. Então, quando nós vamos para uma guerra, nós precisamos confiar. Confiar naquele que nos chama. Confiar naquele que nos envia. Né? Então, quando nós participamos das guerras espirituais travadas, nós precisamos confiar naquele que nos chama. E quem é que nos chama hoje? O próprio Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Então nós somos chamados para estar numa guerra espiritual. Talvez você não entenda, né? Muitas pessoas às vezes dizem assim: por que eu estou na vida dessa pessoa? Por que Deus me colocou na vida dessa pessoa? Mas eu não aguento mais, eu vou passar esse cajado para outro, eu vou entregar essa situação para outro, eu não estou aguentando. Eu quero dizer para você, meu filho, talvez você foi aquele que Deus escolheu para guerrear. Você é o soldado que Deus escolheu para estar na frente da batalha, para lutar por essa pessoa, para guerrear por ela. Talvez ela esteja enfraquecida, talvez hoje ela não tenha condições para lutar, mas Deus escolheu você. Deus escolheu você, assim como a Virgem Santíssima diz. O propósito da Virgem Santíssima ao falar de guerra espiritual é chamar o seu povo à santidade e ao abandonar a si mesmo por Deus. Nós precisamos nos abandonar nas mãos de Deus e saber que muitas vezes, assim como o governo chama algumas pessoas para guerrear, para defender a pátria, assim nós também somos chamados para defender aqueles que Deus coloca na nossa vida. Então o Senhor está chamando, eu tenho certeza que esta live de hoje é uma live profética e também tem destino certo. Talvez Deus esteja chamando você para lutar por alguém. E eu quero dizer para você hoje, não desista de quem você ama.
Não desista das pessoas que Deus coloca na tua vida. Não desista das pessoas que talvez você nem ame, mas você diz, nossa, mas por que eu? Por que eu? E talvez você queira mudar o caminho. Não mude o caminho, não mude os propósitos de Deus. Não queira mudar as direções de Deus. Seja firme, seja corajoso, seja decidido, seja ousado. Tenha propósito como a Virgem Santíssima. A Virgem Santíssima clama o povo de Deus para entrar na guerra espiritual. Nós também precisamos estar atentos que muitas vezes nós vamos guerrear pelas nossas causas, mas também nós vamos guerrear pela causa alheia. Isso é o caminho do povo de Deus. Esse é o chamado do povo de Deus, o qual a Nossa Senhora hoje diz, é preciso abandonar-se a si mesmo por Deus. Vamos experimentar fazer isso hoje? Deixar um pouco as nossas causas. Deixar um pouco aquilo que nós temos por prioridade e nos abandonar na prioridade maior, naquilo que Deus nos chama, naquilo que Deus nos chama a fazer. Não se dê por vencido, não se dê por derrotado, não desista de amar, não desista daqueles que você ama. Lute pela tua família, lute pelo seu marido, lute pelo seu filho, lute pela sua casa, lute pelo seu emprego, lute por aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus deu para você, quem te deu foi Deus, não foi homens. Há certas coisas nas nossas vidas que nós sabemos que vêm por meio das nossas forças. Eu fiz e aconteceu. Eu lutei e aconteceu. Mas há coisas que nós sabemos que muitas vezes nós não lutamos. Foram presentes. Deus nos deu. E muitas vezes, com os presentes que Deus nos dá, já viu que às vezes a gente recebe presente, a gente até agradece, mas às vezes você não gosta? Não é assim? Às vezes você olha para um presente nas suas mãos e diz, nossa, não acredito que eu ganhei isso. Não é? Nossa, não acredito. Você até agradece, você até é grato mesmo por a pessoa ter se lembrado, mas às vezes não é aquilo que você queria, talvez você queria uma outra coisa, de um outro jeito, não é mesmo? Mas presente é presente. Você fica mais feliz pela pessoa ter lembrado de você do que pelo próprio objeto que você recebeu, não é assim? Então, às vezes é assim com Deus. Deus, Ele nos dá presentes, que muitas vezes não é aquilo que nós esperamos. Muitas vezes não é aquilo que nós pedimos, muitas vezes não é aquilo que nós esperávamos, mas foram presentes que vieram da lembrança de Deus por nós. Presentes que nos trariam a salvação. Presentes que nos trariam uma vida de santidade. Presentes que nos pediriam um abandono maior para Deus. Não é? Onde nós diríamos, nossa, se não fosse Deus, eu não saberia o que fazer. Não é assim? Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós dizemos, nossa, se não fosse Deus, olha, realmente, eu não sei o que teria sido de mim. E é assim. Por isso eu digo para você hoje, é uma profecia essa live. Deus quer que você guerreie por alguém. Deus quer que você lute por alguém, que você não desista dessa causa. Não desista daquilo que Deus deu para você. Por isso a Virgem Santíssima ainda diz, o propósito da Virgem Santíssima é chamar seu povo e nos avisar do perigo. A Virgem Santíssima hoje está nos dando um aviso, nos avisando de um perigo ao qual nós não sabemos, mas que muitas vezes está para acontecer e nós não temos noção. Por isso nós somos chamados a guerrear, a estar na frente do exército, nós somos chamados a lutar para uma vida de santidade, para o abandono de si mesmo por Deus, para que nós sejamos alertados do perigo pela Virgem Santíssima e também para que a Virgem Maria nos ensine como nos proteger. Então, esse é o propósito da Virgem Maria, falar de guerra espiritual. Chamar o seu povo à santidade, ao abandono de si mesmo por Deus, nos avisar de um perigo e nos dizer como podemos nos proteger. Então, a bem-aventurada Virgem Santíssima, a Mãe de Deus e nossa Mãe, ela sabe que Jesus sabe tudo de nós, que os olhos de Deus estão em toda parte, que o Senhor conhece cada passo. Assim como a palavra de Deus diz, antes que tu pedisse, eu já sabia o que você pediria. Então, por esse motivo, a Santíssima, ela nos chama à santidade,
ela nos chama ao abandono de nós mesmos por Deus, ela nos avisa do perigo que nós vamos passar e ela nos diz ainda como devemos nos proteger. E qual é o perigo que hoje a Virgem Santíssima nos alerta? Qual é a forma que a Virgem Maria hoje nos diz que nós vamos nos proteger desse perigo? O maior perigo que nós corremos hoje, principalmente na Quaresma, é os perigos de Satanás, do inimigo de Deus, do diabolos, do divisor, daquele que desune. Esse é o maior perigo. E a Virgem Santíssima diz: derrotar Satanás na vida pessoal de seus filhos e no mundo. Esse é o outro projeto da Virgem Maria: nos chamar à santidade, nos levar ao abandono de nós mesmos por Deus, nos avisar de um perigo, nos dizer como podemos nos proteger, derrotar Satanás na vida pessoal dos filhos de Deus e no mundo. Por isso a Virgem Santíssima nos chama hoje para que possamos derrotar o demônio na nossa vida e na vida de outras pessoas que estão no mundo, mas não são do mundo. Amém? Outro propósito da Virgem Santíssima: utilizar os escolhidos de Deus, seus filhos, em um grande plano para a salvação da humanidade. Então, nessa Quaresma, nós somos chamados pela Virgem Maria para cooperar com um grande plano salvífico do seu Filho Jesus, ao qual a Virgem Santíssima foi a corredentora. Como Maria, nós também somos chamados por ela para participar do plano salvífico da humanidade. Então, quando nós falamos de humanidade, nós vamos além de nós. Por isso, um dos propósitos da Virgem Maria é que nós nos abandonemos a nós mesmos por Deus, onde nós vamos ser instrumentos nas mãos de Deus, vasos escolhidos nas mãos de Deus, para esta guerra espiritual, onde nós vamos participar do plano salvífico da humanidade. Por isso, você que está me ouvindo e você que ainda vai me ouvir, se sinta privilegiado por ter parado nesta live. Ouça essa live até o final, para que você entenda. Eu tenho certeza, Deus coloca isso no meu coração, que o seu coração está pegando fogo, está incendiando. Por quê? Porque você já estava quase desistindo. E o Senhor chama você para lembrar você que você é um instrumento nas mãos de Deus para cooperar com Ele no seu plano salvífico. O outro propósito da Virgem Maria é lembrar ao mundo que Deus existe. Na guerra espiritual que nós somos chamados a travar nessa Quaresma, era para nos lembrar e para lembrar a humanidade que Deus existe. Ou seja, da ação salvífica de Deus. Nós não podemos deixar de acreditar na ação salvífica de Deus. A palavra de Deus diz: tudo que façais em nome de Jesus. A palavra de Deus também diz: não recebeis porque pedis mal. Por que nós pedimos mal? Porque nós não pedimos no nome santo de Jesus, ao qual nome a palavra de Deus diz está todo o seu plano salvífico. Por isso o Senhor está nos chamando pela Virgem Santíssima hoje para nos lembrar que Ele existe. É como se Ele olhasse para mim e para você hoje e dissesse: acorda, tô aqui. Vem guerrear comigo, acredita em mim. Eu tô com você, mas eu quero precisar de você. Por isso, hoje nós estamos na vida de alguém talvez que você nem queria estar. Ou que você já estava desistindo, mas o Senhor está chamando: você vai guerrear comigo. O Senhor confiou essa pessoa nas tuas mãos. O Senhor confiou esta causa nas tuas mãos. Então é você. É você que precisa guerrear. É você que precisa lembrar que Deus existe. Olha que coisa forte, não é mesmo? Queria até pedir você que está me ouvindo aí, que você deixe aí seu comentário naquilo que Deus foi revelando ao teu coração. Vai participando dessa live e eu sinto algo, uma profecia no ar. Amém? Outro propósito da Virgem Maria: advertir que a escuridão reina sobre o mundo. E porque a escuridão reina sobre o mundo, é preciso lembrar que Deus existe. Onde as trevas não podem dominar a luz que é Cristo. Assim diz as Escrituras.
Então nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Então o propósito da Virgem Maria ao falar de guerra espiritual na quaresma é também advertir que a escuridão reina sobre o mundo. Deus existe? Deus existe, mas a escuridão também existe. E a escuridão reina sobre o mundo. Nós precisamos ter o desejo de tirar as almas da escuridão. Nós precisamos ter o desejo de tirar as almas das trevas. Nós precisamos ter o desejo de arrancar as almas das mãos de Satanás. Assim como diz o Tratado da Verdadeira Devoção, nós devemos ter ódio do pecado. Ódio do mundo. Que mundo? O mundo de pecado. Por isso nós somos chamados a guerrear. Outro propósito da Virgem Maria, reconciliar o mundo de volta ao seu Filho. Então, esse é o propósito de saber que Deus existe. Este é o propósito de saber que as trevas reinam sobre o mundo. Mas o propósito de saber que mesmo as trevas reinando sobre o mundo, mesmo sabendo que Deus existe, a humanidade pode ser reconciliada com Deus. Então, a guerra espiritual está travada. Você está sendo chamado pela Virgem Santíssima para entrar nessa guerra espiritual. Participar do plano salvífico de Jesus. Você está sendo chamado para viver uma vida de santidade, para se abandonar nas mãos de Deus. Você está sendo avisado pela Virgem Maria do perigo e você está sendo avisado pela Virgem Maria de como você deve se proteger. Você também está sendo avisado pela Virgem Santíssima da derrota de Satanás na vida pessoal de seus filhos e no mundo. Por isso ela está chamando você, porque ela quer utilizar os escolhidos de Deus, os seus filhos, em um grande plano para a salvação da humanidade. Ela quer lembrar você que Deus existe e ela está te advertindo que a escuridão reina sobre o mundo, mas que o mundo ainda pode se reconciliar com Deus. O mundo ainda pode se voltar para Deus, porque sobre nós está o sangue de Jesus. O sangue que tem poder para perdoar, para curar, para libertar, para salvar, para redimir. Por isso eu convido você hoje a acreditar no poder do sangue de Jesus e acreditar no chamado da bem-aventurada Virgem Santíssima, no propósito da bem-aventurada Virgem Santíssima, que é de entrarmos nessa guerra espiritual. Amém? O pedido da Virgem Santíssima, orações para que esse plano seja realizado de acordo com a vontade de Deus, um apelo à paz e à conversão. Então, para que a guerra espiritual seja travada e ela tenha eficácia, o pedido da Virgem Santíssima são as nossas orações. Orações para quê? Para que o plano de Deus seja realizado de acordo com a sua vontade. Então, não é de acordo com a nossa vontade, mas é de acordo com a vontade de Deus. Então, eu convido você hoje a se colocar diante da bem-aventurada Virgem Santíssima e dizer a ela que você entra nessa guerra espiritual, que você quer ser fortalecido pela sua presença espiritual nessa noite, para continuar lutando por aqueles que você ama, lutando pela sua casa, lutando pela sua família, lutando por aquilo que Deus colocar no teu coração, mas que se você é um escolhido, você diz sim. Você diz sim ao plano salvífico de Jesus. E você hoje retoma a força espiritual nas tuas mãos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Santíssima, para guerrear. Amém? Então, antes de darmos sequência a esta live, lembrando que a Virgem Maria faz um apelo à paz e à conversão. Então, convido você agora a rezar comigo. Virgem Santíssima, nós queremos nesta hora, minha mãe, antes de dar sequência a esta live, nós queremos dizer que acreditamos no teu plano, que acreditamos no teu plano de santidade. E queremos pedir, Virgem Santíssima, que essa quaresma possa ser uma quaresma diferente de todas as outras. Assim como a igreja nos diz, pode ser que seja a última. E se for a última quaresma que nós vamos travar nesse mundo, que seja uma quaresma santa,
um período de santidade para nós, de consagração. Queremos, Virgem Santíssima, viver essa quaresma num total abandono de nós mesmos por Deus. Queremos nos colocar como instrumentos nas mãos de Deus. Queremos nos colocar como filhos de Deus agora, instrumentos nas tuas mãos, Virgem Maria. Queremos nos abandonar nas mãos de Deus para que nós possamos entrar nessa guerra espiritual no período dessa quaresma. Por isso, Virgem Santíssima, avisados do perigo, que a Senhora possa nos dizer como podemos nos proteger para derrotar Satanás na nossa vida pessoal e também no mundo, na vida daqueles que amamos, na vida daqueles aos quais Deus nos entregou, que foram presentes, tesouros vindos diretamente das mãos de Deus. Não por nossa escolha apenas, mas porque Deus assim determinou, porque Deus assim quis. E se veio das mãos de Deus, são presentes para nós. Nós queremos, Virgem Santíssima, dizer que sabemos que somos teus escolhidos, seus filhos, e queremos dizer sim ao grande plano de salvação da humanidade. Nós estamos aqui para entrar na guerra espiritual, Virgem Santíssima, para tirar das mãos do demônio aqueles aos quais nós amamos. Nós queremos nos lembrar e lembrar ao mundo que Deus existe, mesmo sabendo que a escuridão, mesmo sendo advertidos que a escuridão reina sobre o mundo inteiro, nós queremos dizer que acreditamos que Deus existe e que Deus ainda reconcilia o mundo e traz os filhos de Deus de volta ao seu Filho Jesus. Nós acreditamos no chamado de Deus, no apelo de Deus à paz e à conversão. Por isso estamos aqui em oração nessa noite, para que esse plano seja realizado de acordo com a vontade de Deus. Por isso nós lutamos, as nossas armas não são carnais. Mesmo vivendo na carne, as nossas armas são espirituais. E nós nos revestimos espiritualmente para derrotar Satanás. Porque acreditamos na vitória de Deus, acreditamos na força de Deus, acreditamos no poder de Deus, acreditamos nos milagres de Deus, acreditamos que somos escolhidos por Deus, acreditamos que somos chamados por Deus, acreditamos que somos filhos de Deus com poder. A nossa fé vai aonde ninguém mais acredita. A nossa fé pode chegar, Virgem Maria, aonde ninguém mais acredita, mesmo que os homens não acreditem, mesmo que as pessoas digam não tem mais jeito, mesmo que as pessoas dizem você não sabe o que você está falando, mesmo que as pessoas pensem coitadinho dela, coitadinho dele, mesmo que as pessoas nos coloquem, queiram nos diminuir, queiram diminuir a nossa autoestima, nós queremos usar da nossa fé, do chamado que a Senhora nos faz, Virgem Santíssima, nessa noite, para guerrear no mundo espiritual. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, espíritos do mal espalhados nos ares. A nossa luta é contra Satanás, o inimigo de Deus. A nossa luta é em favor da humanidade, daqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus, Virgem Santíssima. Por isso nós estamos aqui nessa noite. E nós dizemos amém, amém e amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, estamos aqui na primeira parte das lives de guerra espiritual. Já sabemos que nós somos chamados pela bem-aventurada Virgem Santíssima nessa noite para participar da guerra espiritual. E agora nós vamos refletir um pouquinho sobre a carta, sobre o sermão da quaresma feito por São Leão Magno. E São Leão Magno, ele nos diz assim: as batalhas internas. Há muitas batalhas dentro de nós. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. São Leão Magno, quando ele faz o sermão da quaresma, ele adverte não para as batalhas externas, mas para as batalhas internas. Sabemos que a Virgem Maria nos chamou, sabemos o propósito que a Virgem Maria tem para ter nos chamado aqui nesta noite, para você que está vendo esta live. E através do sermão da quaresma de São Leão Magno,
ele diz que a guerra espiritual, a maior guerra espiritual, ela se trava no interior do ser humano. Por isso, São Leão Magno diz: há muitas batalhas dentro de nós. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E nós sabemos bem que realmente essa é a nossa maior batalha interior. Quando a carne quer algo contra o espírito e quando o espírito não concorda com a carne. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. É nessa batalha que nós vamos adentrar. Por isso, São Leão Magno ainda diz: na luta, se os desejos da carne prevalecem, o espírito será vergonhosamente rebaixado da sua dignidade própria. Quando a nossa carne, os desejos da carne, eles vencem, eles prevalecem sobre o desejo do espírito, o espírito é vergonhosamente rebaixado da sua dignidade própria. Quando que o homem, segundo o ensinamento católico, quando que o homem perde a sua dignidade? Quando ele não tem onde morar, quando ele passa fome, quando ele não tem o que vestir apenas? Não. Mas quando os desejos da sua carne prevalecem os desejos do espírito. Quando isso acontece, o homem é vergonhosamente rebaixado. Por isso que quando nós enfraquecemos a vida espiritual, nós vamos nos afastando, nós vamos nos sentindo inferiores, rebaixados diante das coisas de Deus. Nós não conseguimos mais rezar, nós não conseguimos mais ler as escrituras, nós não conseguimos mais participar dos sacramentos, nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais a carne prevalece contra os desejos do espírito. E porque a carne prevalece sobre os desejos do espírito, nós somos vergonhosamente rebaixados. Aí a vergonha vem. Nós começamos a sentir vergonha das pessoas. Nós não temos mais coragem de olhá-las nos olhos. Quando nós chegamos perto das pessoas que amamos, nós não olhamos mais elas nos olhos. Nós não conseguimos mais conversar com as pessoas. As pessoas começam a ser barreiras para nós. As pessoas, principalmente aquelas que vivem conosco, elas começam a ser barreiras, elas começam a nos intimidar. Nós não conseguimos mais, começamos as mentiras, começamos a mentir. Por quê? Porque é a batalha da carne contra o espírito. Nós começamos a fugir da luz. Nós não conseguimos mais ficar perto da luz, daqueles que são iluminados. E nós vamos nos rebaixando. Nós vamos perdendo a dignidade. Com isso vem a culpa. Com isso vem o desânimo. Com isso vem a vergonha. Por isso, São Leão Magno diz: na luta, se os desejos da carne prevalecem o espírito, se os desejos da carne prevalecem, o espírito será vergonhosamente rebaixado da sua dignidade própria, o que será uma grande infelicidade. De rei que deveria ser, torna-se escravo. Então, quando os desejos da carne prevalecem, o homem de rei, ele passa a ser escravo. Escravo do quê? Dos seus próprios desejos. Escravo da sua própria carne. Você não consegue mais, você só consegue atender os desejos da carne e não mais os desejos do espírito. Algumas pessoas que nós conhecemos dizem assim: eu estou tão longe que eu não me vejo voltando mais. Eu não sei mais como voltar. Por quê? Porque o desejo da carne prevaleceu. E quando o desejo da carne prevalece, o espírito da pessoa é rebaixado da sua dignidade. Então a pessoa, ela começa a se sentir indigna. Eu não tenho perdão para mim, eu não sei como voltar, eu sou pecador mesmo, eu sou fraco mesmo, para mim não tem mais jeito. E a pessoa começa a ter em si o sentimento de indignidade. Por quê? Porque o seu espírito foi rebaixado. Por quê? Porque a carne prevaleceu.
Por isso, São Leão Magno diz, e isso para a pessoa é uma grande infelicidade, porque de rei ela passa a ser escrava, ou seja, ela começa a se sentir vítima da situação. Ela que era, ao qual a palavra de Deus diz que Deus nos chama para dominar, Deus nos chama para governar o mundo. A pessoa de rei se torna escravo. Isso são palavras de São Leão Magno. Então, muitas vezes, quando a carne prevalece aos desejos do nosso espírito, nós nos sentimos indignos. O espírito vergonhosamente perde a sua dignidade própria. E nós começamos a nos sentir envergonhados. E nós começamos a sentir em nós uma grande infelicidade. A felicidade vai embora. O vazio vem, a tristeza vem, a culpa vem, a vergonha vem, a indignidade vem. Por quê? Porque a carne prevaleceu. Então, se hoje você se sente indigno, envergonhado, se você se sente infeliz, se você sente que você decaiu, como se você olhasse para você mesmo e diz, poxa, olha onde eu estava e olha onde eu estou agora. Através de São Leão Magno, do Sermão da Quaresma, o Senhor está dizendo a você, filho, é porque a carne prevaleceu. Por isso, São Leão Magno ainda vai dizer, se o espírito se submete ao seu Senhor, pondo sua alegria naquilo que vem do céu, desprezando os atrativos celestes, impedindo o pecado de reinar sobre o seu corpo mortal, a razão manterá o cetro, que lhe é devido de pleno direito, e nenhuma ilusão dos maus espíritos poderá derrubar seus muros. Olha que maravilha, São Leão Magno, ele foi muito certeiro nesse sermão da Quaresma. Se a carne prevalece, o espírito é vergonhosamente rebaixado da sua dignidade própria. O que é uma infelicidade, pois de rei nos tornamos escravos. Isso se a carne prevalece. Se na luta a carne prevalece. Mas e se na luta o espírito prevalecer sobre a carne? O que vai acontecer? O espírito se submete ao seu Senhor. Ele põe sua alegria naquilo que vem do céu. E como que o espírito põe sua alegria naquilo que vem do céu? Desprezando os atrativos mundanos, desprezando os atrativos que os impedem de atingir os objetivos celestes. E assim, impedindo o pecado de reinar sobre o seu corpo mortal. Quando o espírito se submete a Deus, quando o espírito prevalece sobre a carne, o homem põe sua alegria naquilo que vem do céu e por isso despreza os atrativos mundanos e impede o pecado de reinar sobre o seu corpo. Isso é o que acontece quando o espírito prevalece sobre a carne. E quando tudo isso acontece, a razão mantém o cetro. Existem aquelas pessoas que dizem, né? Me dá uma razão para mim acreditar nisso. São João Paulo II diz que fé e razão são duas asas que precisam bater juntas. Pois bem, São Leão Magno também já dizia isso. E ele diz que quando o espírito prevalece sobre a carne, a razão mantém o cetro. A lei natural começa também a agir na nossa história. Por isso, a razão mantém o cetro que lhe é devido de pleno direito. Quando o espírito prevalece sobre a carne, a razão começa a manter o cetro que lhe é devido de pleno direito. É direito do homem que ele tenha razão. E o homem recupera a razão quando o espírito prevalece sobre a carne. Assim já dizia São Leão Magno, por isso ele vai dizer, e nenhuma ilusão dos maus espíritos poderá derrubar seus muros. Eu já ouvi muitas vezes pessoas chegarem para mim e dizer, estou derrubado. Nossa, caí, fui derrubado de novo. Por que você foi derrubado? Porque a carne prevaleceu sobre o espírito. Mas São Leão Magno diz, não quer ser derrubado?
não quer ser derrubado por nenhuma ilusão dos maus espíritos, permita que o espírito prevaleça sobre a carne. E a razão manterá o cetro que lhe é devido por direito na sua vida. Não perca a razão. Não haja por instinto. Não seja escravo da carne, mas seja rei. Deixe que a razão mantenha o cetro que lhe é devido por direito na sua vida. Permita, despreze os atrativos mundanos. Ponha sua alegria naquilo que vem do céu e impeça o pecado de reinar sobre o seu corpo. É assim que São Leão Magno diz que nós vamos vencer a luta, principalmente a guerra espiritual que nos é dada na quaresma. É preciso permitir que o espírito vença sobre a carne. Por isso, São Leão Magno ainda vai dizer: a paz verdadeira e a verdadeira liberdade. O homem só tem paz verdadeira e verdadeira liberdade quando a carne é regida pelo Espírito, que é o seu juiz, e quando o Espírito é governado por Deus, que é seu mestre. Como que eu vou encontrar a verdadeira paz, Valéria? Quando que eu vou encontrar a verdadeira liberdade? Quando a carne for regida pelo Espírito. Quando o Espírito for governado por Deus. Por isso, um Espírito governado por Deus, que é o seu mestre, ele começa a reger a carne. Ele passa a ser juiz da carne. E quando o Espírito é governado por Deus, que é seu mestre, e passa a ser o juiz da carne, passa a reger a nossa carne, é onde nós encontramos a verdadeira liberdade e a verdadeira paz. Por isso, nós que somos católicos, nós acreditamos na verdadeira liberdade e acreditamos na verdadeira paz. E para nós católicos, a verdadeira paz e a verdadeira liberdade é aquela que vem quando o Espírito vence a carne. Quando nós nos tornamos e assumimos o papel de rei. Quando nós assumimos o munus regio, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Quando nós passamos a ser rei e não mais escravos. Então eu quero dizer para mim e para você nessa noite, através de São Leão Magno, é possível ser rei. É possível ser rei e é preciso que nós deixemos de ser escravos. Amém? São Leão Magno ainda vai dizer: a preparação de todos os tempos, a preparação que deve ser feita em todos os tempos é resumida em 3 palavras: impedir, aperfeiçoar e organizar. Como que nós vamos nos preparar em todos os tempos da nossa vida? Nós que somos católicos, como que nós nos preparamos em todos os tempos? Impedindo, aperfeiçoando e organizando. Impedindo, aperfeiçoando e organizando. Impedindo, por uma vigilância constante, a aproximação dos espertíssimos inimigos. Nós que somos católicos, nós nos preparamos. Como que nós nos preparamos? Impedindo que os nossos inimigos espertíssimos se aproximem de nós. Como? Através de uma vigilância constante. E como que se dá essa vigilância? Através da oração. Por isso a Virgem Santíssima diz que os consagrados marianos, quando eles assumem a sua vida de oração, eles são guardados no Imaculado Coração de Maria. Por isso o Catecismo da Igreja Católica diz que a vigilância, quando um católico vigia, ele vigia junto àquele que é. Junto àquele que é quem? O Verbo encarnado, que assumiu a humildade da carne humana para vencer como Senhor. E ele vigia junto àquele que vem, que virá agora, não mais na humildade da sua carne, mas virá cheio de honra, glória e poder, como Cristo ressuscitado.
Essa é a nossa vigilância. Nós impedimos a aproximação dos espertíssimos inimigos vigiando de forma constante. Se nós fraquejarmos na vigilância, se nós não vigiarmos, nós não vamos impedir a ação dos nossos inimigos. O católico, ele vigia, o católico, ele é um eterno vigilante. Nós somos chamados à vigilância, a uma vida de oração, a uma vida junto à bem-aventurada Virgem Maria. Nós somos chamados a ser pessoas consagradas, pessoas que assumem as águas do seu batismo, através de uma vida oracional, vigiando junto àquele que é e vigiando junto àquele que vem. Por isso nós que somos chamados hoje pela Virgem Maria a participar da guerra espiritual, nós que estamos refletindo sobre o sermão da quaresma de São Leão Magno, Deus está nos chamando nessa quaresma a uma vida de oração, de proximidade com Deus, de aproximação, de intimidade. Para quê? Para que você impeça os inimigos de agir. Por isso, São Leão Magno ainda diz: aperfeiçoar a vigilância com ainda mais cuidado. Valéria, eu já oro, ore mais. Valéria, eu já jejue mais. Valéria, eu já mortifique mais. Valéria, eu jamais. Por isso, São Leão Magno diz: além de impedir pela vigilância a aproximação dos espertíssimos inimigos, é preciso aperfeiçoar a vigilância. Providência, essa carta de São Leão Magno, porque eu não tinha conhecimento dela. E quando eu tive conhecimento dela ontem, eu falei, eu preciso passar isso. Isso não pode ficar só para mim. Por quê, meu querido? Eu saí para ir na Santa Missa ontem, para receber as cinzas, na quarta-feira de cinzas. E eu estava sem dinheiro nenhum, eu tinha R$3 no bolso. E quando eu saí da missa, Deus falava para mim, compre um caderno. E eu falei, mas meu Deus... Aí eu lembrei que eu não tinha mais caderno aqui em casa, assim, com folha branca para escrever. Aí eu fui numa lojinha que aqui em Taubaté, tem uma lojinha que vende as coisas a R$1. Ainda só também tem. E eu entrei nessa lojinha e tinha um caderninho fininho, tá ali, eu não vou levantar aqui para não perder a imagem, mas é um caderninho fininho, acho que tem umas 50 folhas. E Deus colocava no meu coração assim, compre esse caderno e escreve como vai ser a sua quaresma de 2020. E no meu coração vinha, nossa, mas eu nunca fiz isso. E Deus falava para mim assim, pois é, porque você nunca fez, esse ano você vai fazer. E eu comprei aquele caderno, eu paguei acho que 80 centavos no caderno. Eu comprei o caderno e eu tracei todo o meu plano de oração. Um plano totalmente diferente daquilo que eu já fiz na minha vida. Até hoje, a minha quaresma de 2020, ela foi planejada. Ela foi propositadamente planejada por Deus. E eu escrevi todo o meu plano de oração. Deus me deu os salmos que era para ler, as orações que era para fazer, a forma que tinha que ser feito. E eu escrevi tudo, meu caderninho está ali. E todo dia estou cumprindo os propósitos e anotando as palavras que Deus está me dando. E Deus está, assim como Deus disse no profeta Jeremias, invoca-me e te revelarei coisas misteriosas que até agora desconhece. Por isso eu quero dizer para você, aperfeiçoe a sua vigilância. Eu não sei como é a sua vida de oração, eu não sei como é a sua vida de sacramento, eu não sei, mas o Senhor está dizendo para você, através de São Leão Magno, é preciso que nessa quaresma você impeça a ação dos inimigos, dos espertíssimos inimigos de São Leão Magno, por meio da vigilância constante, mas é preciso que você também aperfeiçoe. Deus quer mais de você, Deus quer algo além de você. Eu não vou passar para você a forma que está sendo minha quaresma, porque isso foi para mim. Deus está dizendo para você, aperfeiçoe a sua vigilância. Ore a Deus e veja o que Deus quer de você nessa quaresma. O que Deus vai pedir para você nessa quaresma. Por isso São Leão Magno ainda diz, organize a vigilância com maior zelo na época da quaresma. Por isso Deus me levou naquela lojinha de R$1. Deus sabia que eu não tinha dinheiro. Deus sabia, eu estava com R$3 no bolso. Agora eu estou com 2.
Deus sabia que eu não tinha dinheiro, mas Deus reservou um caderninho de R$1 para mim poder aperfeiçoar a minha vigilância e para que eu pudesse organizar a minha vigilância. Para quê? Para que os espertíssimos inimigos fossem impedidos pela vida oracional que Deus me deu nessa quaresma. Então, meu querido, eu quero dizer para você, se Deus está fazendo na minha vida, Deus vai fazer na sua vida. É preciso que você acredite. Por isso São Leão Magno ainda vai dizer, não, eu ainda vou repetir, a preparação de todos os tempos. É preciso impedir, aperfeiçoar e organizar. São Leão Magno ainda diz, a preparação na quaresma. A forma que eu passei anteriormente, impedir, aperfeiçoar e organizar, é a forma para todos os tempos. Agora vamos ver da forma da preparação na quaresma. A quaresma é a época do ano quando nossos pérfidos inimigos redobram a astúcia das suas manobras. São Leão Magno diz no Sermão da Quaresma, a época da quaresma é o período em que os nossos inimigos redobram a astúcia das suas manobras. Então saiba que os inimigos de Deus se levantaram contra você nessa quaresma. Os inimigos de Deus redobraram a sua astúcia contra você nessa quaresma. Eles estão tramando, eles estão planejando, eles estão fazendo manobras. Eles estão tramando emboscadas para você nessa quaresma. Por isso São Leão Magno diz, é a época do ano quando nossos pérfidos inimigos sabem que passamos a quaresma castigando todas as nossas molezas e apagando todas as negligências do passado. Os inimigos de Deus sabem, quando chega a quaresma, todo mundo diz, essa quaresma eu vou jejuar, essa quaresma eu vou fazer jejum disso, vou fazer jejum daquilo, essa quaresma eu vou fazer modificação disso, vou fazer modificação daquilo, e a quaresma está chegando, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, parece que todo mundo fica tremendo de medo, com as pernas bambas, e quer fazer tudo na quaresma. E São Leão Magno diz, os inimigos sabem que você iria castigar todas as suas molezas na quaresma e você iria apagar todas as negligências do seu passado nessa quaresma. Por isso São Leão Magno ainda diz, os inimigos usam de todo o poder da sua malícia para induzirem alguma impureza aqueles que querem celebrar a Santa Páscoa do Senhor, para que mudem para ocasião de pecado o que deveria ser uma fonte de perdão. Os inimigos, os nossos pérfidos inimigos, como diz São Leão Magno, eles usam de todo o poder da sua malícia para nos induzir às impurezas. Qual é a impureza que você se sente atraído? Que você se sente tentado? Que você saiba que isso é uma manobra de Satanás. É uma emboscada de Satanás. Assim como diz a Virgem Maria Padre Gobi, Satanás, ele quer fazer cair os filhos de Deus. Quer que os filhos de Deus se afastem de Jesus e da sua igreja. São Leão Magno confirma o que a Virgem Maria disse a Padre Gobi, quando ele diz, os inimigos de Deus querem que na vida dos seres humanos mudem para a ocasião de pecado que deveria ser uma fonte de perdão. Nós estamos na quaresma. A quaresma para nós é uma fonte de perdão. Mas o inimigo, quando ele nos lança as suas impurezas e nós cedemos à carne, a carne prevalece sobre o espírito, o inimigo de Deus muda o que era para ser uma fonte de perdão, ele muda para uma ocasião de pecado. São Leão Magno já nos alertava para isso. Então nós não podemos permitir que o inimigo de Deus mude em ocasião de pecado o período santo da igreja, que é o período de perdão. É o período de reconciliação. É o período de intimidade. É o período, como a Virgem Santíssima disse lá no início, onde ela nos chama para a santidade, para participarmos do plano salvífico de Deus, para derrotar Satanás.
Assim como a Virgem Maria nos disse no início, é o período que Deus utiliza os escolhidos de Deus, seus filhos, para um grande plano, a salvação da humanidade. É o período onde Deus lembra ao mundo que ele existe. É o período onde Deus adverte que a escuridão reina sobre o mundo inteiro, mas que o mundo pode ser reconciliado com Deus, que as almas podem voltar para Deus. Esse é o tempo da Quaresma. Não mude em ocasião de pecado o tempo que Deus fez para reconciliar você com Ele. O tempo que Deus fez para ser uma fonte de perdão. Estamos em guerra espiritual. São Leão Magno, ele confirma tudo aquilo que foi dito no início sobre a bem-aventurada Virgem Santíssima. Nós estamos num tempo de fonte de perdão. Não transforme em ocasião de pecado o tempo das maravilhas de Deus. Não transforme em ocasião de pecado o tempo da graça de Deus. Não transforme em ocasião de pecado o tempo da misericórdia de Deus, o tempo da reconciliação com Deus. Não transforme em ocasião de pecado, não permita que a impureza reine no seu corpo mortal, que a carne vença o espírito, prevaleça sobre o espírito. Não permita que se transforme em ocasião de pecado o tempo da fonte de perdão. Por isso, São Leão Magno ainda diz: o combate de santidade, entrar na Quaresma, é entrar em uma fidelidade maior ao serviço do Senhor, é entrar em combate de santidade. E aqui algo que eu digo muito para o meu esposo Rafael: quanto mais perto de Deus, mais de Deus somos. Quanto mais longe de Deus, menos de Deus somos. E agora eu quero dizer aqui para os líderes da igreja: em nome do Senhor Jesus, não afastem as pessoas do serviço de Deus. Permitam que as pessoas sirvam ao Senhor. Quanto mais elas servirem, mais perto de Deus elas estarão. Quanto mais elas servirem, mais a chance de serem santificadas, purificadas elas terão. Por isso, São Leão Magno diz: Quaresma, combate de santidade. Entrar na Quaresma é entrar em uma fidelidade maior ao serviço de Deus, é entrar em combate de santidade. O combate da santidade se dá no serviço. Ninguém consegue ser santo fora do serviço de Deus. Nós não podemos, nós não temos esse direito, assim como a Virgem Santíssima dizia no início. Vou repetir para mim exatamente como a Virgem Maria fala na guerra espiritual. O propósito da Virgem Santíssima é chamar o seu povo à santidade, ao abandono de si mesmo por Deus. Quando que nós nos abandonamos em Deus? Quando nós estamos no serviço de Deus. Não permita que as pessoas sejam afastadas do serviço de Deus. É no serviço de Deus que elas são santas. É servindo a Deus que elas têm a chance de serem santificadas. Quanto mais perto de Deus, mais santo é. Quanto mais longe de Deus, menos santo é. O Senhor já diz na sua palavra, assim está escrito: sede santos como eu sou santo. A nossa referência de santidade é Deus, e nós encontramos Deus no serviço. Quando o Espírito prevalece sobre a carne, quando que o Espírito prevalece sobre a carne, São Leão Magno disse muito bem, quando se há vigilância constante. Onde há vigilância constante? No serviço. Não permita que as pessoas se afastem de Deus. Não seja você a causa de queda para as pessoas. Permita que as pessoas exerçam a sua vocação. Permita que as pessoas exerçam o seu chamado. Permita que as pessoas sejam o que elas foram chamadas para ser. São Leão Magno, o combate da santidade.
Entrar na quaresma é entrar em uma fidelidade maior ao serviço do Senhor, é entrar em combate de santidade. São Leão Magno ainda diz: o combate das tentações. Preparemos nossas almas para o combate das tentações. Quanto maior o zelo pela salvação, maior será a violência do ataque adversário. É preciso combater pela santidade, mas é preciso também travar o combate nas tentações. É preciso combater as tentações. E quanto mais uma alma combater as tentações, quanto maior o zelo for pela salvação dessa alma, maior será a violência do ataque adversário. Algumas pessoas dizem: ai, não estou aguentando mais, ai, tá muito pesado servir a Deus, ai, tá muito difícil servir a Deus, ai, nossa, tá muito pesado. Tá pesado por quê? Porque você tá travando o combate contra as tentações. Amado, o que é tentação? Tentação é quando o demônio te tenta, é quando o demônio trava as suas emboscadas, as suas malícias contra você, te lança as impurezas, mas você ainda não caiu. Isso é tentação. Se você já cedeu à voz do inimigo, se a sua carne já prevaleceu sobre o espírito, se você já caiu na tentação, isso não é mais tentação, isso é pecado. E pecado se resolve no confessionário. São Leão Magno está aqui dizendo de algo que se dá antes do confessionário, antes de você precisar chegar ao sacramento da confissão. E esse algo se chama combate. O combate da tentação, quando você começa a ter zelo pela tua salvação e você começa a combater a tentação, saiba você que o inimigo se levantará com furor. O inimigo se levantará com todas as suas forças, com toda a sua malícia, como São Leão Magno diz. E alguns dizem que a Igreja Católica não ensina, que a Igreja Católica não fala dessas coisas. Eu quero dizer para você, quem disse que a Igreja Católica não ensina sobre o combate espiritual? Quem disse que a Igreja Católica não fala da luta contra as trevas? Quem disse que a Igreja Católica não fala da luta contra Satanás? Quero dizer para você, quem disse? É só você querer ler, é só você querer estudar, é só você querer buscar. Não espere que as pessoas tragam isso para você, não, meu querido, vai atrás. Luta pela tua salvação, zela pela tua salvação, corre atrás você. A salvação, ela é individual. Não espera as coisas acontecer, faça as coisas acontecer. Hoje nós temos a internet, tudo nas nossas mãos. Como dizem as pessoas, né? Dá um Google aí. Então eu quero dizer para você, dá um Google que você vai saber como lutar contra a tentação. Dá um Google que você vai achar os documentos da igreja no site do Vaticano. Dá um Google que você vai entrar em todos os discastérios da Santa Sé. Você vai achar direito canônico, catecismo da igreja de A a Z grátis. Você vai achar compêndio do Concílio Vaticano II. Você vai achar os documentos da Congregação para a Doutrina para a Fé. Você vai achar os documentos que falam sobre liturgia. Você vai achar tudo o que você precisa para ser católico de verdade. Não espere a informação vir, porque talvez ela não vai chegar, porque não é todo mundo que quer que você vença na sua vida, meu filho. Não é todo mundo que deseja que você seja uma pessoa, que você salve a sua alma. Talvez as pessoas queiram usar de você, usar para subir de cargo, usar para conseguir meios, usar para conseguir coisas. Talvez as pessoas queiram fazer de você um Instagram, queiram fazer de você um Facebook, onde talvez as pessoas queiram que você seja aquele que vai impulsionar a vida delas. Mas não é isso que Deus fez você. Deus te fez para que você fosse salvo. Deus quer salvar a sua alma. São Leão Magno diz: quanto maior o zelo pela salvação, maior será a violência do ataque adversário. A certeza do cristão, aquele que habita em nós, é mais forte do que aquele que está contra nós. Essa é a certeza que o católico de verdade tem.
Quanto maior for o zelo pela salvação, quanto maior for o zelo que você tem pela tua salvação, pela salvação da tua alma, quanto maior for o zelo que você tem pela salvação do teu marido, do teu filho, da tua esposa, do teu irmão, do teu amigo, do membro da sua comunidade, dos membros do seu serviço, quanto maior for o zelo da que você tiver pela salvação sua ou de outro, maior será o ataque do adversário. Mas São Leão Magno diz: pois bem, o inimigo se levanta, o ataque dele é forte, a malícia dele é forte, ele faz emboscada, ele faz planos, ele trama, mas aquele que habita em nós é mais forte do que aquele que está contra nós. Essa é a certeza que o homem e a mulher de Deus têm. Aquele que habita em mim é maior do que aquele que se levanta contra mim. Quando o inimigo olhar para você, ele vai ver alguém mais forte que ele. Ele vai ver alguém maior do que ele. Por isso ele cairá por terra, porque esse Deus que nós estamos falando, ele não está fora, ele está dentro. O inimigo está fora, o inimigo está a se levantar contra nós, o inimigo está a nos atacar, a tramar emboscadas, mas ele não está dentro de nós. Quem está dentro de nós é Deus. Essa é a certeza que nós temos. O inimigo está fora. Quando que o inimigo está dentro? Quando o homem é possuído, mas nós não somos possuídos pelo inimigo, nós somos possuídos pelo poder do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo. Deus agora, ele não é mais o Deus Emanuel, ele é o Deus Imanuel, ele inabita dentro de mim. Aquele que está dentro de mim é maior do que aquele que está fora. A nossa força vem daquele em quem pomos nossa confiança. São Leão Magno diz: nossa força vem daquele em quem colocamos a nossa confiança. Se nós colocarmos a confiança na carne, a carne prevalecerá o espírito. Mas se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, Deus será aquele que governa o espírito, e o espírito regerá a nossa carne. Assim diz São Leão Magno: nossa força vem daquele em quem pomos nossa confiança. Coloque a sua confiança em Deus e você será fortalecido. O seu espírito será fortalecido. São Leão Magno ainda diz: Jesus, ao se deixar tentar pelo tentador, foi para que o homem tivesse com a força do seu socorro o ensinamento de seu exemplo. Qual é a força do socorro de Deus? O Catecismo da Igreja Católica diz: a graça é o auxílio de Deus, é o socorro gratuito de Deus. E qual é o socorro gratuito de Deus? É o exemplo de Jesus. Nós temos uma referência. Jesus, ele quis ser tentado. Para quê? Para testar o demônio? Para provar para o demônio que ele era maior que o demônio? Não. São Leão Magno diz: Jesus quis ser tentado para que o homem tivesse, com a força do seu socorro, o ensinamento do seu exemplo. Jesus só foi para o deserto, conduzido pelo Espírito, para ser tentado pelo demônio. Não para mostrar para o demônio que era maior do que ele, porque ele não precisava, mas para mostrar para nós que ele era o exemplo de que Deus iria habitar o coração do homem. Por isso o Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne, para ser exemplo. Exemplo de vitória, exemplo de graça, exemplo de perdão, exemplo de reconciliação. Por isso, São Leão Magno ainda diz: Jesus venceu o seu adversário com as palavras da lei e não pelo poder da sua força. Por isso, o homem e a mulher de Deus é o homem da palavra. É o homem que não tem a palavra só quando vai pregar, só quando vai ministrar, só quando vai cantar. Não, o homem, ele tem a palavra dentro do seu coração. O homem e a mulher de Deus, São Leão Magno, ele diz: como que Jesus venceu o demônio, o seu adversário, com a força da palavra de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres de palavra. Eu sou uma mulher de palavra, eu cumpro tudo que eu falo. Não estou falando disso, estou falando um homem, uma mulher da palavra de Deus.
Você pode ser um homem e uma mulher, falar que é um homem e uma mulher de palavra, mas só porque você cumpre tudo que você faz, que você cumpre tudo que você fala, talvez você fale coisas que não agradem a Deus. O homem e uma mulher de palavra é um homem e uma mulher da palavra de Deus. Por isso São Leão Magno diz: Jesus venceu o seu adversário, inimigo de Deus, pela força da palavra. Ele tinha a palavra de Deus no coração, não só na boca. Ele era a palavra, o verbo encarnado. Por isso, São Leão Magno ainda diz: a honra devida à sua humanidade e a punição do seu adversário foi maior devido ao seu triunfo sobre o inimigo do gênero humano, não como Deus, mas como homem. São Leão Magno triunfou sobre Satanás, não só como Deus, mas como homem. É possível triunfar sobre o demônio. É possível triunfar sobre Satanás, se nós estivermos na presença de Deus. Se maior for em nós aquele que está no mundo, se o Espírito prevalecer contra a carne, é possível. A honra devida à sua humanidade e a punição do seu adversário foi maior devido ao seu triunfo sobre o inimigo do gênero humano, não como Deus, mas como homem. Jesus venceu não só o seu inimigo no deserto, mas Jesus venceu o inimigo do gênero humano. Por isso no deserto não estava Deus, estava um Deus feito homem. Estava Jesus, homem, o verbo encarnado, para mostrar para o demônio que o gênero humano também poderia vencer Satanás. Glória a Deus! Nós vamos obter a vitória nessa quaresma. Eu profetizo sobre a minha e sobre a tua vida. A Virgem Santíssima nos convocou, amado. Nós precisamos acreditar. Mesmo quando tudo é escuridão. Mesmo quando nós só vemos trevas. Mesmo quando todos dizem, está tudo perdido. Quem nos convoca é a Virgem Santíssima. Quem nos chama é a Virgem Maria. É ela que está chamando você. Por isso, São Leão Magno ainda diz: Jesus combateu para que combatêssemos como ele. E Jesus venceu para que vencêssemos da mesma forma. Vou repetir. São Leão Magno diz: a honra devida à sua humanidade e a punição do seu adversário foi maior devido ao seu triunfo sobre o inimigo do gênero humano, não como Deus, mas como homem. São Leão Magno ainda diz: Jesus combateu para que combatêssemos como ele. Jesus venceu para que vencêssemos da mesma forma. Como que Jesus combateu o demônio no deserto? Como homem. Quero convidar você hoje a ser homem. Seja homem de verdade, seja uma mulher de verdade. Muitos batem no peito e dizem: eu sou homem, eu sou macho. As mulheres, né? Eu sou mulher de ferro, eu sou guerreira. Então combata. Combata como Jesus e vença como ele venceu. Vença no deserto, com Deus, mas como homem. Permita que o Espírito prevaleça sobre a carne. Vença com a palavra de Deus. Vença vigiando. Vença vencendo. Por isso São Leão Magno vai dizer: a verdade de fé, não há atos de virtude sem a experiência das tentações. Não há fé sem aprovação. Não há combate sem o inimigo. Não há vitória sem batalha. Não há fervor sem combate laborioso. Glória a Deus! Vou repetir. São Leão Magno no Sermão da Quaresma. Não há atos de virtude
sem a experiência das tentações. Não há fé sem provação. Não há combate sem o inimigo. Não há vitória sem batalha. E não há fervor sem combate laborioso. Então cuidado, porque aqueles que hoje passam por tentações, aqueles que passam por provações, aqueles que hoje tem aí os inimigos tem o inimigo como adversário. O inimigo se levantou contra a vida dele. Aqueles que hoje batalham, aqueles que hoje travam um combate, você pensa que eles são derrotados, mas com o seu leão magno eu quero dizer, aqueles que passam por tentações obterão atos de virtude. Aqueles que passam por provação obterão a fé. Aqueles que o inimigo se levantou na vida deles poderão combater Satanás. Aqueles que travam batalhas obterão a vitória. E aqueles que travam combate laborioso obterão fervor. Aplauda o Senhor Jesus. São Leão Magno diz: não há atos de virtude sem experiência de tentação. Não há fé sem provação. Não há combate sem inimigo. Não há vitória sem batalha. Não há fervor sem combate laborioso. Cuidado. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Talvez você pense que aquele está caído. Cuidado. Porque o que caiu vai se levantar com virtudes, com fé, como um guerreiro, um vitorioso e um fervoroso. Por isso a Virgem Santíssima nos chama para o combate espiritual. Por isso São Leão Magno ainda diz: a vida se passa no meio de emboscadas e combates. Para vencer é preciso lutar. Para não ser surpreendido é preciso vigiar. E para aparar os golpes é preciso ser advertido dos ataques do tentador. Vou repetir. A vida se passa no meio de emboscadas e combates. Olhe para as pessoas com essa certeza que há vida nela. E se há vida, há emboscadas e há combates. Mais uma vez eu vou dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não julgue, mas lute. A Virgem Santíssima te chama. A Virgem Santíssima nos chama para a guerra espiritual. Ouça essa live desde o início, você que chegou agora, e você vai entender o que eu estou falando. Ela te chama para a guerra espiritual, para travar os seus propósitos, mas também os propósitos daquele que você ama. Para vencer, é preciso lutar. Para não ser surpreendido, é preciso vigiar. E para parar os golpes, é preciso ser advertido dos ataques do tentador. Quer vencer? Lute. Não quer ser surpreendido pelo inimigo? Ore, vigie. Já foi e quer aparar os golpes? Seja advertido dos ataques do tentador. Conheça o seu inimigo. Busque a igreja. Busque as coisas de Deus. Busque as fontes do magistério da igreja, da sagrada liturgia, da vida da igreja. Busque as sagradas escrituras. Busque a vontade de Deus. Busque, como eu dizia no início, dá um Google e busque os documentos da igreja. Busque, busque, busque. Não espere a informação chegar. Vá atrás. Vá atrás das coisas de Deus. Como eu achei esse sermão da Quaresma de São Leão Magno. Mais uma vez, quero repetir para você. A vida se passa no meio de emboscadas e combates. Para vencer é preciso lutar. Para não ser surpreendido é preciso vigiar. E para parar golpes é preciso ser advertido dos ataques do tentador. Se agarre em Deus e atente para os pedidos da Virgem Santíssima. Vou repetir novamente para você que chegou agora.
ouça essa live desde o início e você verá as maravilhas que Deus fez conosco nessa noite. Falamos da guerra espiritual, o plano da Virgem Santíssima para derrotar Satanás. O propósito da Virgem Santíssima, chamar seu povo à santidade, ao abandono de si mesmo por Deus, nos avisar do perigo, nos dizer como podemos nos proteger, derrotar Satanás na vida pessoal de seus filhos e no mundo, utilizar os escolhidos de Deus, seus filhos, em um grande plano para a salvação da humanidade, lembrar ao mundo que Deus existe, advertir que a escuridão reina sobre o mundo inteiro e reconciliar o mundo de volta com seu filho. Vamos atender ao apelo da Virgem Santíssima? Vamos atender aquilo que São Leão Magno diz no Sermão da Quaresma. A verdade de fé. Não há atos de virtude sem experiência de tentação. Não há fé sem provação. Não há combate sem inimigo. Não há vitória sem batalha. Não há fervor sem combate laborioso. Com São Leão Magno, as verdades de fé. Se teve combate laborioso, tem um homem fervoroso. Se teve batalha, tem um homem vitorioso. Se tem inimigo, tem um combatente. Se tem provação, tem fé. E se tem tentação, tem atos de virtude. Que Deus abençoe você. E que junto à Virgem Maria e a São Leão Magno, que nós possamos passar pela Quaresma, lutando e vencendo. Com São Leão Magno ainda vou dizer, a certeza do cristão, aquele que habita em nós, é mais forte do que aquele que está contra nós. Nossa força vem daquele em quem pomos nossa confiança. Jesus, ao se deixar tentar pelo tentador, foi para que o homem tivesse com a força do seu socorro o ensinamento do seu exemplo. Jesus venceu seu adversário com as palavras da lei, não pelo poder da sua força. A honra devida à sua humanidade e a punição do seu adversário foi maior devido ao triunfo sobre o inimigo do gênero humano, não como Deus, mas como homem. São Leão Magno, Jesus combateu para que combatêssemos como ele. Jesus venceu para que vencêssemos da mesma forma que ele. Qual foi o maior triunfo de Jesus no deserto? São Leão Magno. Foi maior devido ao seu triunfo sobre o inimigo do gênero humano. Não como Deus, mas como homem. Seja homem de verdade. E com Jesus, vença no deserto. Que Deus abençoe a sua Quaresma, que essa live possa incendiar o teu coração e possa nos fazer cada vez mais sermos tomados pelo fogo do Espírito Santo. Que o fogo do Espírito Santo, eu estou vendo um nome aqui, Frei Gilson. Foi o Frei Gilson mesmo que está aí nos vendo. Nos abençoe, Frei Gilson. E que você possa nos colocar nas tuas orações, que essa live possa incendiar os nossos corações, que nós possamos ser tomados pela glória de Deus e que nós atendamos ao apelo da Virgem Santíssima. Deus quer salvar uma vida através de você nessa Quaresma. Essa live foi profética, eu tenho certeza disso, que ela tem destino certo, tem alvo certo. Deus quer atingir o teu coração. Há uma pessoa que você ama, que Deus quer usar de você nessa Quaresma, para que essa alma seja salva para Jesus. Que Deus abençoe você. A próxima live nós vamos falar ainda de guerra espiritual, mas nós vamos falar das 5 armas com as quais nós derrotamos Satanás. Amanhã nós falamos sobre isso. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Mais uma vez eu profetizo na tua vida, pela intercessão da Virgem Maria, a Virgem Santíssima te chama à guerra espiritual. Há alguém que você ama, que Deus quer usar de você, para que essa alma seja salva para Jesus. Lute nessa quaresma, e tu verás a glória de Deus. Se credes, verás a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nessa quaresma e que possamos passar por esse deserto, vencendo como Jesus venceu, como homens e mulheres de fé. Que Deus te abençoe. Eu quero uma chama no lugar do coração. Valéria, Missão Chamas Abrasadoras. Que Deus abençoe você. Contato para missões pelo WhatsApp. Salve Maria Puríssima.